Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um Vozes Responsáveis, uma iniciativa da Produzindo Certo para reunir vozes poderosas do agronegócio que tornam o setor mais responsável e mais sustentável. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Eu sou o Romualdo Venâncio e o tema de hoje é sustentabilidade para todos. Como as empresas podem ampliar o seu alcance a produtores de todos os portes e regiões. E para começar essa conversa, a gente tem aqui o privilégio de receber a Amanda Cossenza, que ela é Head de ESG e Comunicação da BAT Brasil, a Daniela Santos, que é especialista em estratégia de agronegócio do Sicredi. A gente tem também a Carolina Razaboni, que ela é engenheira agrônoma e produtora rural em Borrasópolis, no Paraná. E fechando aqui a mesa, a Aline Locks, que é CEO da Produzindo Certo. Para iniciar essa conversa, vou falar aqui com a Amanda. Amanda, eu gostaria que você contasse um pouco para o nosso público sobre a BAT Brasil e também sobre esse desafio de democratizar a sustentabilidade para um número grande de produtores, né, para colocar esse conceito em larga escala. Oi, Romualdo. É um prazer enorme para mim estar aqui representando a BAT Brasil, falando um pouquinho desse trabalho que a BAT faz junto a milhares de produtores, pequenos produtores no sul do Brasil. A BAT é uma empresa que antigamente se chamava Souza Cruz. Ela trabalha com produção de tabaco em pequenas propriedades, uma média aí, cada propriedade tem 15 hectares, onde a produção de tabaco ocupa mais ou menos uns 3 hectares dentro de uma propriedade, a média, e nós viemos trabalhando já há muitos anos o desenvolvimento de agricultura sustentável junto a esses produtores. Em 2021, nós firmamos uma parceria com a Produzindo Certo para que a gente pudesse, então, implementar um programa de desenvolvimento de agricultura sustentável para a gente elevar o nível da sustentabilidade junto a esses produtores. A BAT Brasil já vem há muitos anos trabalhando sustentabilidade, reflorestamento de eucalipto, mas nos últimos anos a agenda ESG ela se tornou o centro e a frente de toda a estratégia global da BAT Brasil para juntos construir esse amanhã melhor. Globalmente falando, a BAT ela está cada dia mais forte, cada dia mais atuante dentro da área de sustentabilidade para a gente elevar os níveis quando se fala de mudanças climáticas, biodiversidade, água, resíduos. Então são temas super importantes ali dentro que a gente vem trabalhando junto com os nossos produtores. Muito bem. Daniela, você que tá aí na parte do crédito, né? Todo mundo precisa de investimento, recursos, né? E para sustentabilidade também. Como é que você vê a possibilidade do trabalho, se você que também quiser falar um pouco do Sicredi, mas falar do trabalho de vocês para ajudar os produtores a terem mais recursos para investir em sustentabilidade e como que isso pesa para vocês também, né? Como é que vocês colocam isso no dia a dia de vocês? Perfeito, Romualdo. Agradeço aí a oportunidade, né, e o convite da Produzindo Certo, empresa nossa super parceira, né, em termos de sustentabilidade para o agro. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, nós estamos aí no mercado atuando há mais de 120 anos. Quando se fala de cooperativismo, né, a sustentabilidade ela é intrínseca ao cooperativismo, né, os pilares do cooperativismo, né, se sobrepõem aos pilares de sustentabilidade. Então, nós temos uma estratégia de sustentabilidade robusta, bem definida, uma estratégia sistêmica dentro do Sicredi, que olha para todo o sistema Sicredi, para todos os produtos, serviços, soluções que nós temos como instituição financeira, né? Somos uma instituição financeira cooperativa, mas temos todos os produtos e serviços de uma instituição financeira comercial, né? Então, o que a gente tem feito mais recentemente, há 2 anos atrás, foi definir estratégias específicas por área de atuação, né? Então, a gente atua com o setor de PF, PJ e o setor agro, e nós estamos, então, definindo uma estratégia de sustentabilidade para o agro. Pensando no nosso propósito como instituição financeira cooperativa, né, o nosso principal objetivo é construir juntos uma sociedade mais próspera, e aí
né, parafraseando o propósito do Sicredi, a gente então criou um propósito para o nosso agro sustentável, né? O objetivo do agro sustentável, então, é deixar o agro mais sustentável ainda que ele já é. Então, para isso, a gente definiu aí algumas estratégias, temos algumas iniciativas em andamento, que eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai comentando aqui. Maravilha. E a gente tem aqui a Carolina, que tem a visão do outro lado, né? A visão do produtor rural, de como isso se encaixa na sustentabilidade, o conceito. E também você tem um trabalho próximo a outros produtores, né, Carolina? Conta um pouco de como que é o seu trabalho, né? E qual é a sua visão? Como é que a sustentabilidade chega para o produtor? Qual é o conceito que vocês têm? Como é que vocês enxergam o produtor entrando cada vez mais na sustentabilidade? É isso aí, Romualdo. Eu mesmo sou filha de produtora há muito tempo, né? E é um pouco iniciante isso lá na nossa região ainda, porque bastante gente ainda não entrou nesse entendimento, mas estamos caminhando. A gente tem a assessoria de várias empresas, né? Até a Produzindo Certo agora está entrando lá na nossa região. Então, assim, acho que até por falta de conhecimento, talvez, ou por falta de exigência, não sei, de cultura também, porque não é uma coisa que se fazia muito. Então, acho que a gente está sempre melhorando. Até como o nosso público, né, muita gente do campo, tem muitos produtores também, eu gostaria que você falasse um pouquinho, cara, de como é o perfil de vocês lá, o que vocês produzem, qual é o perfil dos produtores da região, só para o pessoal também se identificar e conhecer um pouquinho melhor o pessoal de Borrasópolis. Borrasópolis. Lá na nossa região, assim, a maioria são pequenos produtores, vai de 5 hectares até 50, 80 hectares. E tem alguns grandes, mas a maioria são pequenos. E daí tem toda a dificuldade de mão de obra, de acesso a produtos. Então, assim, alguns detalhes bem específicos de pequeno produtor, né? De dificuldade. Mas e lá na região a gente produz, né, o soja, milho e trigo, e os pequenos produtores aí entra na diversificação. Aí tem uma produção de tomate ou uma granja de frango, de porco, enfim. Até agora tem o tabaco também lá, que a gente pensa que não, mas sempre tem. Então, assim, a diversificação da região também é bem grande. Aline, e você, né? A Produzindo Certo faz essa conexão entre todo mundo que está aqui, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco de como é esse desafio, né? Porque você, junto com a Produzindo Certo, vocês vão entender quais são as necessidades, quais são as peculiaridades de cada segmento para trazer soluções. Uma empresa de tecnologia, né? De soluções tecnológicas e voltado para a sustentabilidade. Claro, Roma. Bom, primeiro eu vou agradecer aqui a Carol, a Amanda e Dani por esse bate-papo, super legal estar aqui com vocês. E é isso, né? O papel da Produzindo Certo é democratizar a assistência técnica em sustentabilidade. Né? Então a gente percebe um gap de assistência técnica no Brasil grande, né, para os produtores rurais. E quando a gente fala de assistência técnica em sustentabilidade, esse gap é ainda maior. Né? Então a gente tem esse papel de levar essa informação até o produtor. E até ouvindo aqui a Carol, às vezes parece que a sustentabilidade é esse palavrão, mas tem muita coisa que o produtor já faz. Muitas vezes ele só não está ligando o nome à pessoa, né? Mas assim, cuidar do solo, cuidar da água, que ele precisa daquilo para produzir. Então, muitas vezes o produtor já está fazendo, e às vezes o que falta é uma outra dica para aperfeiçoar aquilo que ele já está fazendo, para ele fazer melhor, né? Levar novas tecnologias, sempre tem coisa nova aparecendo, então muitas vezes isso demora a chegar até o produtor. Então, esse é um pouco do nosso papel, levar essa informação para o campo e trazer empresas que queiram dar as mãos e apoiar esse produtor, né? Então, a gente entende que o produtor
ele já tem todo o custo de uma adequação socioambiental, mas para frente a gente pode, né, detalhar um pouquinho mais. Então, muitas vezes ele precisa pôr a mão no bolso, né, para ir adequando a sua propriedade a exigências novas que também vão aparecendo. Então, a Produzindo Certo trilha nessa estratégia de trazer as empresas para apoiar o produtor, então, a entender primeiro a sua fazenda, ter um diagnóstico da sua propriedade, né? Então, esse apoio das empresas para essa primeira assistência ao produtor, a gente enxerga como muito importante, uma vez que o produtor já tem o papel ali de fazer todo um investimento, né, na sua área, nessas adequações. Aline, e até pelo que a Carolina falou sobre o perfil dos produtores, como é que é a receptividade dos produtores para entenderem tudo isso? Como é que eles recebem a Produzindo Certo, né? Poxa, vai chegar com um checklist de coisas lá para saber o que ele está fazendo. Como é que eles recebem? Como é que é essa comunicação com o produtor? A gente tem uma metodologia, Romualdo, que ela é aplicável para propriedades de qualquer tamanho, tipo de produção e localização, né? Então, a gente tem propriedades na plataforma Produzindo Certo que vão de 2 hectares a propriedades de 150 mil hectares, né? Claro que cada uma delas tem as suas peculiaridades, mas é uma metodologia, então, que se aplica para qualquer uma dessas propriedades. O dia a dia ali com o produtor, o nosso dia a dia, né, na fazenda com o produtor, ele é até bastante tranquilo, né? Então a gente já vem fazendo isso já há mais de década. Então essa forma do approach com o produtor, de lidar com o produtor, né, em como fazer uma visita para levantamento de informações que muitas vezes são sensíveis, né? Você vai olhar lá às vezes moradias dos seus funcionários, enfim, são bastante detalhes. Mas que num bate-papo e junto ali com o produtor ou com algum responsável pela propriedade acaba fluindo bem. Porque eu acho que o produtor consegue entender que a gente está ali para dar as mãos e apoiar, né? E até antecipar esse produtor a qualquer risco ou problema que ele pode vir a ter. Então, não é uma espécie de fiscalização ou algo do tipo. Então, acho que isso deixa o produtor bastante à vontade e ele enxerga mesmo como um apoio, né? Então, deixa eu aproveitar esse pessoal que está aqui, que tem um olhar já treinado para essas questões, né, que muitas vezes podem, né, ser um problema e delicadas, e ajudar o produtor a entender e antecipar, então, esses riscos. Então, a gente sempre pede que um funcionário da propriedade ou o próprio produtor ali acompanhe essa visita, né, alguém que conheça ali bem a propriedade, então acaba indo de uma maneira assim tranquila, né? Não é uma entrevista, um checklist que o produtor senta na frente e vai perguntando e respondendo. É uma andada na propriedade como um todo e ali a gente vai levantando as informações necessárias. Muito bem. Amanda, acho que vem daí um pouco o match de vocês com a Produzindo Certo, né? Vocês esse ano aumentaram bastante o número de produtores dentro de um projeto de sustentabilidade, a intenção é aumentar mais ainda. Como é que isso ajuda vocês e como é que isso ajuda a multiplicar, né, a levar para mais produtores? Como é que os produtores recebem isso vindo de vocês também? Sim. Então, essa parceria que a gente tem com a Produzindo Certo, eu conheço a Produzindo Certo de anos atrás, a gente já veio acompanhando o trabalho da Produzindo Certo e com a BAT a gente entendeu que ia encaixar perfeitamente. Por quê? A BAT ela trabalha num sistema integrado junto a esses produtores. Nosso sistema integrado ele tem mais de 100 anos. A empresa esse ano está comemorando 120 anos de Brasil e de sistema integrado nós estamos comemorando 105 anos. Então, há muito tempo, o orientador agrícola vai na propriedade para dar essa assistência técnica. E aí, com a parceria com a Produzindo Certo, a gente juntou o técnico da Produzindo Certo junto com o nosso orientador para ambos irem juntos na propriedade e identificar exatamente o que a Aline disse, sabe? Identificar o que ele estava fazendo nesse bate-papo informal, vendo aonde que a gente poderia ajudar ele. O que de repente ele não estava atendendo à legislação ambiental, à legislação trabalhista, muitas vezes por desconhecimento, para que ele pudesse, então, a gente traçar um plano de ação junto a esses produtores e estar monitorando eles e demonstrando um aumento, uma melhoria contínua do desenvolvimento dele em agricultura sustentável. Então, esse programa, a gente começou com um piloto pequenininho, esse ano a gente já expandiu para os 3 estados dos 3 estados do sul do Brasil. A gente trabalha com
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E a ideia é que a gente vá cada vez mais expandindo até a gente atingir 100% dos nossos produtores. E esse, Romualdo, Claro. é uma parceria bem importante para a gente dar escala, né? Uhum. Para a gente, de fato, democratizar essa tal dessa assistência técnica em sustentabilidade. Então, a BAT, por exemplo, eles têm, né, um montante já de profissionais, os orientadores agrícolas, né, como a Amanda falou, que já visitam essas propriedades, já têm uma relação com esse produtor, levam muitas vezes a informação muito para assistência técnica produtiva, né? Então, como produzir mais, melhor. E a gente traz esse olhar da sustentabilidade, treina também esses orientadores, né? Então, eles já têm essa relação, já vão até a propriedade. Por que não olhar também para as questões, né, socioambientais e de sustentabilidade? Então, essa é uma forma também de ganhar escala, né, no campo. Eu queria entender um pouco melhor, Amanda. Claro, tem algumas questões que parecem óbvias, né? Mas qual é o grande ganho, né, para a empresa de que os produtores atendam essas exigências, né, essas regras de sustentabilidade? Quais são exatamente os pontos em que a empresa ela precisa que isso aconteça? Eu acho assim, as exigências do mercado estão cada vez mais altas. E a ideia é que eles estejam, então, em compliance com toda a legislação, atendendo essas demandas do mercado e que a gente suba cada vez mais a régua. É isso que eu falei. A gente hoje tem uma exigência grande nossa do global, você tem metas do global para a área de sustentabilidade, onde a gente, então, faz o cascateamento para essas metas aqui no Brasil e a gente, junto aos produtores, a gente vem buscando essas metas globais. Acho que as exigências estão cada dia maiores e a gente passa essas exigências para os produtores. Então, assim, estamos aumentando a régua dele, né? Estamos aumentando a régua do desenvolvimento deles. E é muito bom para eles, a gente vê um ganho de qualidade de vida, um ganho de produtividade, um ganho de prosperidade para eles prosperam mais, eles estão mais de acordo. É muito interessante como eles incorporam isso e gostam disso. Você perguntou como que é. Eles gostam disso, eles sentem que o técnico, junto com o orientador, está ali para ajudar ele, para melhorar a vida deles. Então, assim, é uma satisfação muito grande ter esse projeto com a gente e ver como isso dá certo, tanto para pequenos produtores como para grandes produtores. Então, os pequenos produtores, eles são muitos e um influencia o outro, e um vai querendo que o outro faça. É muito interessante isso. Daniela, e em termos práticos, né, como é que isso tudo influencia na relação com o Sicredi, né? A gente falou, né, de cumprir a legislação, de cumprir as orientações, e isso, no caso da Produzindo Certo, se torna um score, né, tem uma pontuação para isso. Sim. Como é que isso pesa para o Sicredi? Como é que vocês avaliam isso? Perfeito. Para a disponibilização do crédito, isso é intrínseco, né? Nós não temos como fugir, né, dessa regularização ambiental, trabalhista, né? Tudo isso é validado hoje para o crédito regulamentar. Mas nós estamos em busca de um a mais, né? Então, o que a gente tem feito? Primeira coisa que a gente fez, né, foi olhar para a nossa carteira de associados e pensar, precisamos de uma foto, né, da real situação desses associados, né, onde eles estão, pensando num termômetro de sustentabilidade, né, quem está aqui, né, do lado mais baixo, né, que tem um nível de sustentabilidade mais baixo, um médio e um mais alto, né? Então a gente está trabalhando, nós contratamos uma consultoria que desenvolveu para nós um framework do agro sustentável e esse framework foi adaptado à realidade dos nossos associados, então se transformou, né, num grande questionário que vai olhar para a realidade desse produtor, e aí com isso a gente vai classificar o associado ali na sustentabilidade e pensando para os que estão, né, mais para o lado de baixa sustentabilidade, disponibilizar produtos, serviços, consultorias que possam apoiar esse associado a levantar o termômetro, né, e chegar lá no lado da sustentabilidade. Assim como os que já estão num nível de sustentabilidade mais avançado, nós estamos desenvolvendo produtos também e serviços que premiam esses associados por isso.
né? Então, um associado que tem um excedente de floresta, um associado que tem lá uma nascente preservada, né? Um associado que tem um índice de biodiversidade alto na sua propriedade, tudo isso, né? A ideia é que a gente consiga premiar através do crédito, seja com taxas mais baixas, seja com prazos mais longos, seja com premiação mesmo, né? A ideia de premiar o associado por ele ter um excedente de floresta, né? Uma floresta que, teoricamente, se ele solicitasse uma autorização do órgão ambiental, ele poderia derrubar, né? Então, o que a gente quer? A gente quer incentivar essa preservação. Essa é uma das iniciativas, né? A gente sente também que o desconhecimento é uma barreira para nós, né? Entre nós e o associado, e às vezes até entre assistência técnica, né? Então nós temos aí uma parceria com a Produzindo Certo também, estamos testando o protocolo Produzindo Certo com alguns associados, a ideia é que a gente consiga escalar isso para outros associados, mas a Produzindo Certo ela tem esse papel, né, de nos apoiar no aculturamento do associado para que ele entenda a importância da sustentabilidade, para que ele entenda que isso que ele está fazendo vai gerar valor na produção dele, e para que a gente consiga, então, em contrapartida, né, ofertar os nossos produtos e serviços aí relacionados à sustentabilidade no agro. Muito bem. Bom, a gente está vendo que tudo passa pela comunicação aqui, né? Carolina, todo mundo está disposto a ajudar o produtor, né, a conseguir ser mais sustentável, ter mais lucratividade. E aí, como é que é isso mesmo, né? Como é que vocês se relacionam? O que você acha que está acontecendo de fato e o que é preciso para que essa relação seja realmente mais... que ela se amplie mesmo, né? Eu acho que a primeira coisa é mudar a cultura, porque os pensamentos são muito variados. Antes de eu vir para cá, fiz uma sucinta entrevista com 3, 4 produtores lá. Eu falei, o que o senhor pensa de agricultura sustentável? Então, tipo assim, cada um tem uma resposta. E, de fato, quase nenhuma delas é o que realmente seria o sustentável de verdade, porque na verdade você tem que ter o meio para se sustentar. Então você tem que fazer a preservação de solo, de água, ter todo um preparo de plantio, toda a técnica para produzir mais. Então, às vezes, isso aí é um pouco deficiente no pensamento, né? Porque eu fiquei curiosa nas respostas. O que você ouviu de respostas dos produtores, assim, que foram tão diferentes, assim? Talvez um pouquinho de cada coisa, né? Mas... principalmente o que envolve o financeiro, né? Porque só pensa no dinheiro. Às vezes, falta o retorno correto, né? Então, assim... porque que a sustentabilidade é o que eu preciso para me sustentar, é o que eu produzo para pagar conta. Então, assim, de fato, são alguns pensamentos corretos, mas faltantes, né? Faltam uma cultura, assim, para real preservação. É uma parte, né? Eu lembro, tem uma frase que eu acho ótima, que fala, produtor no vermelho não pensa no verde. Então, assim, a questão financeira é uma parte bastante importante, né? Como é que o produtor vai, muitas vezes, né, investir numa recuperação de uma área, ou investir num alojamento, né, com uma melhor qualidade, enfim, como é que ele vai avançar se a questão financeira não permite, né? Então, de fato... Até a gente vem passando por alguns anos aí que não tem sido tão bom, apesar de se mostrar que sim, mas quem realmente está ali sente uma coisa totalmente diferente. Tem passado por um processo totalmente diferente, né? São custos altos, intempéries, seca, chuva. Então, assim, a gente tá ali numa indústria a céu aberto, né? Então, é uma coisa que a gente faz, mas não depende totalmente do nosso processo. Então... Aline, por tudo que a Carolina está falando, a gente também está falando sobre gestão, né?
E outra, é uma questão que não é de curto prazo, né? Uma coisa que vai acontecendo. Então, ela falou aqui, às vezes o pessoal pensa, o que eu ganho com isso, né? Qual é o retorno disso que eu tenho? E como é que se mostra isso para o produtor de que esse retorno não é bem assim, né? Acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta, né? O que eu vou ganhar com isso? Essa pergunta ela ganha. Mas eu acho que o produtor ele passa a entender um pouco do que a Amanda também falou, né? A partir do que a fazenda dele está mais organizada, né? Consequentemente, ela passa a ser mais produtiva também, né? Então, com os funcionários trabalhando, enfim, corretamente, também vão render menor. Você vai ter uma mudança de funcionário, né? A turnover ali de funcionários menor. O solo bem cuidado e toda essa, né, essa questão, enfim, florestal, das APPs também, isso vai apoiar na produtividade da fazenda. Então, acho que o produtor, ele tem esse estalo, sim, né, de que ele vai ter um ganho para frente. Mas essa visão, né, trazendo esse olhar para a questão econômica de início, ela é importante também, né, e até trazendo um pouco do que a Dani falou aqui, né, o setor de crédito é muito interessante, porque você pode ter ali um recurso, um incentivo para apoiar o produtor a dar esse start, né, então para fazer com que ele aumente a barra, e também fazer com que você, então, premie esse produtor que já fez e já está fazendo, já está colhendo resultados ambientais, né? Então, o crédito ele pode atuar nessas duas vertentes, né? Dessas duas maneiras. Se falar de financeiro, passa a ser interessante. Muito bom, Uhum. muito bom. Isso aí. Porque, assim, tudo como dói no bolso, né? Então, O faz-me rir faz a diferença. faz diferença. Então, se o produtor pode ter, né, um crédito com algumas condições melhores, né, por ele estar produzindo certo, tá ali, né, seguindo uma cartilinha, colocando a fazenda dele num processo de melhoria contínua e comprometido com isso, eu acho que as empresas estão, assim como as cooperativas de crédito, empresas como a BAT, estão dispostas a olhar isso de uma maneira a incentivar esse produtor, né? Mas, de fato, a questão econômica, ela precisa ser olhada com bastante cuidado. A gente tem, né, uma questão é que o produtor ele já tem muita coisa para entender dentro da fazenda, né? Como a Carolina falou da produção, ele tem que saber cuidar do sol, tem que saber cuidar da água, que é o mínimo para ele produzir. Mas para ele avançar também na sustentabilidade, avançar no crédito, em outras questões, ele precisa ter entendimento de outras coisas. E aí eu queria te perguntar, Daniela, quando pensa no crédito, que também tem uma série, né, você tinha falado que tem uma série de questões em relação ao crédito, e o produtor precisa entender isso também. Então tem legislação, tem as condições, tem como é que ele chega naquilo, como é que ele apresenta um projeto para ter um recurso. Conta um pouquinho disso, né, de como é que é explicar, ou como o produtor ele pode se preparar melhor para entender as regras do jogo, né? Perfeito, Romualdo. O crédito hoje, ele, né, a grande maioria das nossas operações, ela é contratada com assistência técnica. Então, hoje os produtores têm esse apoio, né, da assistência técnica na busca dessa documentação. É uma documentação robusta, né, tem que ter a comprovação da regularidade fundiária do imóvel, tem que ter a comprovação da regularidade ambiental do imóvel, tem que, né, não pode ter sobreposição com terras indígenas, unidades de conservação, áreas embargadas, né. Tudo isso é visto, né? Tudo isso a gente precisa olhar para conceder o crédito. Né? Então, a gente tem o apoio da assistência técnica e o Sicredi, né? A gente, né, criou, né, um arsenal de ferramentas para apoiar os produtores e as agências, né, na contratação dessas operações. Então, a gente consegue fazer a grande maioria dessas validações de forma automatizada, né? Então, a gente, através de imagens de satélite. Então, através do CAR, da propriedade que vai ser beneficiada, a gente consegue ali identificar e ver essas sobreposições com áreas de risco socioambiental, né? Através de documentos também que são apresentados pelo associado, a gente vê a questão da regularidade fundiária. Através do CPF do associado, a gente também faz uma série de validações, né? Mas hoje ainda é uma barreira, é um passo complicado, né, para o acesso ao crédito, que é a burocracia, a documentação. Só que a gente não tem como fugir disso, né? A documentação, ela é importante. Nós, como instituição financeira, nós respondemos para um regulador, né, para o Banco Central, então a gente precisa cobrar essa documentação. Esses produtos que a gente pensa em lançar, né, de apoio ao produtor, de incentivo à preservação, inclusive
produtos de regularização ambiental para produtores que hoje estão sem acesso ao crédito por ter uma área embargada, esses produtos eles não são regulamentados pelo Banco Central, são cédulas de produto rural, são títulos do agro. Então a gente tem um pouco mais de flexibilidade em relação a essa regulamentação. Então, né, essa é a nossa esperança, né, para a gente conseguir, né, democratizar esse crédito, deixar ele mais simples, mais próximo do produtor rural, para que ele, inclusive, volte, né, a tomar o crédito regulamentar depois que ele conseguir fazer a regularização ambiental da propriedade. Carolina, como é que você vê, né, o que a Daniela colocou agora, desse entendimento mesmo, né, do produtor ter esse acesso, ter um apoio, porque imagino que, às vezes, quanto mais produtores tiverem esse tipo de orientação, talvez seja mais fácil de todos se tornarem mais sustentáveis, né? Como é que você vê essa disposição de um órgão como o Sicredi ou outros, né, que queiram levar mais informação para o produtor? É bem interessante porque a região tem que ser aculturada, né? Então, se você não faz por bem, você vai ter que se adaptar e fazer por mal. Então, assim, a instrução para o produtor é importante para ele cumprir para ele e para os órgãos. E até para dar agilidade, assim, também no crédito, né? Porque isso é uma coisa que a gente escuta bastante também, né? Muitas vezes a burocracia, o quanto é demorado. E aí, faltando instrução, isso acaba sendo mais moroso, né? Mas a cobrança para o agricultor tem sido bem alta. Mas o interesse ainda em adaptar ainda não está conforme deveria ser. A Daniela até citou, né, uma questão da tecnologia aqui, falou dando mapeamento por satélite e tal, e a tecnologia tem facilitado muito a vida, né? Então eu queria até ouvir da Amanda um pouco de como é que nesse processo de vocês de ampliar o número de produtores, né, nesse programa de sustentabilidade, como é que a tecnologia apoia vocês, como é que vocês usam a tecnologia, quais são, enfim, algumas opções que vocês se aproveitam da tecnologia para ampliar esse grupo de produtores? Eu acho que hoje a gente tem vários aplicativos, né? A empresa vai desenvolvendo aplicativos para os produtores para poder estar agilizando a atividade produtiva, as tecnologias em termos de novas maquinários, estufas, a tecnologia ela vai facilitando a vida do produtor. E eu acho que com o trabalho com a Produzindo Certo, o relatório que eles nos devolvem depois de visitar a propriedade, ele vem com todas essas informações para nós, que hoje a tecnologia ajuda muito, principalmente essas imagens via satélite. Hoje você vai visitar o produtor para conversar com ele, mas muito mais do que isso, você tem várias informações que a gente olha via satélite. Principalmente essas que a Dani estava falando, com relação a unidades de conservação, terras indígenas, áreas embargadas, lista de trabalho análogo a escravo, ou seja, a gente verifica tudo isso para o produtor. Então, assim, a gente faz uma verificação geral dele, onde a tecnologia nos aproximou muito mais. Imagina a dificuldade que tem de propriedades grandes você conseguir verificar andando, né? Porque antigamente a gente só tinha ali andar. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue olhar tudo por cima, né? Mudou muita coisa. E eu queria voltar um pouco no ponto das vantagens. Eu acho que legal, sabe, Dani, o Sicredi está fazendo isso, porque eu vejo os nossos produtores daqui a pouco sendo beneficiados. Ou seja, eles têm uma avaliação socioambiental, participam do programa, a plataforma, né, da Produzindo Certo, que de uma certa forma eles já têm um selo Produzindo Certo, que é um selo de sustentabilidade, e poder chegar no Sicredi e falar, olha, eu sou um produtor que produzo da forma correta, tenho aqui o meu diagnóstico, tenho aqui toda essa comprovação que vocês pedem hoje eu já tenho, e de facilitar a vida deles, né, para obter. Então, com isso a gente já consegue mostrar benefícios para eles, até externos da empresa. Olha, a gente recebe muito essa pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Tá aqui um exemplo do que eles vão ganhar. Ou seja, eles podem estar tendo acesso
a financiamentos diferenciados, com taxas diferenciadas, por eles estarem trabalhando. Internamente, a gente também desenvolve algumas vantagens para eles, daquelas que produzem de uma maneira correta. E a outra consequência que eu gostaria de colocar, que eu acho que estamos caminhando para ela, são as certificações internacionais. Então, a gente agora, não é o nosso objetivo ter uma certificação internacional, mas a consequência desse trabalho. A consequência do trabalho que a gente faz hoje junto a esses produtores de desenvolvimento de agricultura sustentável deles, está nos dando a oportunidade de ter uma certificação internacional de sustentabilidade. Então, hoje a gente já tem 2 produtores, um prata e um ouro, certificado no certificado FSA. E isso graças a esse programa. O programa dentro da BAT, ele se chama ESG Farms. ESG, que é de sustentabilidade, né? Farms de propriedade. A gente criou esse nome para que ele tivesse um alcance exatamente internacional, porque esse é hoje uma consequência desse programa nosso. A gente está indo além das barreiras do Brasil, você está indo para fora, porque você ter um reconhecimento internacional para a gente é muito importante. Aline, essa questão da certificação é uma pauta recorrente, né, na Produzindo Certo. Como é que você pode falar para a gente de como isso tem evoluído, né? Como isso tem avançado, os produtores buscando também o interesse dos produtores em certificações, inclusive internacionais, né? Reforço o que a Amanda falou, acaba sendo uma consequência de todo esse trabalho, a cereja do bolo, né, colocada ali, e tem realmente uma demanda crescente de mercado, né? E ela vem muito para você sair do subjetivo, porque é toda aquela pergunta, né? Como a Carol bem colocou, fez a pergunta do que é sustentável para vários produtores, cada um com uma resposta diferente, então isso ajuda a tornar isso tangível, né? Então é um selo que demonstra, né, as boas práticas com o solo, com a água, com o código florestal, com as pessoas, demonstra que a propriedade está no caminho, fazendo isso, né, corretamente. Então, ele vem para dar essa chancela e a gente vê, sim, uma demanda crescente de mercado em relação às certificações, né? Que muitas vezes acabam pedindo do produtor ainda um pouco mais do que a legislação, né? E isso é bastante coisa, porque a legislação no Brasil, né, que é aplicável para uma propriedade rural, né, a legislação ambiental e social, a gente tem uma legislação bastante densa, né, uma das mais densas do mundo. E essas certificações, ela vem ainda com um pouquinho a mais que para a gente, para o Brasil, para os produtores brasileiros, é bastante coisa. E a gente apoia, então, os produtores que têm a oportunidade, que queiram alcançar esse mercado de certificação, né? Então, a gente, com o diagnóstico e com toda essa avaliação e apoio que a gente faz com a propriedade, a gente consegue identificar para o produtor, então, se ele está bom, se ele está apto já para quaisquer um desses selos, né, internacionais de sustentabilidade, e se não, o que ele precisa fazer para estar, né? Hoje, a Produzindo Certo tem apoiado bastante certificação de soja sustentável. Esse ano vai passar pela plataforma cerca de 1.600.000 toneladas de soja certificada, né, com selo de certificação internacional de sustentabilidade. E a gente percebe que é, assim, uma demanda crescente. E o outro ponto também uma vez, então, esse produto certificado, buscar no mercado também reconhecimento para esse produto certificado, né? Então, ele deixa de ser ali uma commodity, pode ter, né, um valor agregado. Então, tem uma briga e uma luta também no mercado para que esse produto seja reconhecido com um valor adicional. Esse ponto eu queria abordar com você. Primeiro, assim, o quanto a certificação que você falou que exige até um pouco a mais do que o produtor já tem que fazer, o quanto isso aumenta o desafio de vocês para realizar esse trabalho, né, de comunicação, informação, enfim. E também como é esse reconhecimento, né? Porque vocês têm mantido contato com diversas organizações internacionais e tal. Como é que esse pessoal vai enxergando o Brasil por meio dessa ótica? A comunicação com o produtor vai muito... É uma proposta, quase que uma proposta comercial, né? Ok, eu tenho essa certificação, como que eu vou conseguir diferenciar meu produto com isso? Isso vale a pena para mim? Né? Então, assim, um dos maiores requisitos das certificações é em relação a desmatamento.
né? Então a gente tem a possibilidade no Brasil de ter o desmatamento legal, né? Mas a maioria das certificações não permite nem o desmatamento legal. Então é desmatamento zero a partir de uma data de corte. Então o produtor vai fazer uma conta e vai ver se isso ali compensa para ele, se ele está ok. Então a gente tenta levar de uma maneira bem prática para o produtor tomar a decisão dele, né? Uma demanda de mercado, se ele topa ou se ele não topa. Aí não tem interpretação, é aquilo mesmo, né? É aquilo, é preto no branco. E nem assim, ó, tem uma perspectiva de talvez você conseguir. Não, é. Tem produtores que topam pensando Uhum. numa perspectiva, vou apostar nisso aqui, né? Então já estou fazendo, é pouca coisa, talvez que eu precise adicionar, adaptar ou investir, vou tentar esse adicional, né? Então tem produtores que topam. E me fala dessa interpretação de como o pessoal tem visto o Brasil, né? O pessoal que vocês têm contato fora do Brasil, por essa ótica, né, de enxergar a certificação, a possibilidade de ter uma negociação diferente, qual é a visão que eles têm? O agro brasileiro tem uma dificuldade enorme de se comunicar lá fora, né? Por mais que sejamos um país que preserva, que tem um código florestal super denso, muitas vezes o agronegócio brasileiro é visto de uma maneira distorcida, né? Então a gente sempre, né, toda vez que a gente vai falar de sustentabilidade e agronegócio, a gente esbarra e a gente sempre fala desse desafio da comunicação. Mas o Brasil, acho que ele tem avançado um pouquinho nesse posicionamento, em como se comunicar, e aí, né, as empresas, né, aqui com a Dani, com a BAT, quanto é importante ter essas empresas apoiando também nessa comunicação, né? Então, mas o Brasil, o Brasil tem o potencial não só de ser o celeiro do mundo, mas ser um local onde se produz com sustentabilidade, né? Mas é um desafio levar essa mensagem. Carolina, pelo que a Aline falou, né, tem produtores que até apostam numa possibilidade porque confiam, né, no que está acontecendo. Queria que você falasse do seu ponto de vista como produtor, como é que é essa relação de confiança, né, de você trabalhar com empresas, com instituições, enfim, e conseguir realmente ter essa confiança no negócio que está sendo. Acho que tudo é importante, né, em qualquer situação, mas no agronegócio tem um pouco mais disso, tem muita desconfiança do produtor em relação a qualquer tipo de proposta. Como é que você vê essas relações de confiança no agronegócio? É bastante importante porque geralmente o agricultor, como você disse, ele é desconfiado dele mesmo. E então, assim, geralmente as empresas elas já levam o processo desenhado. Então, ele precisa adequar a situação dele à empresa. E tendo esse conjunto, vai ser uma fiscalização que é beneficiando a ele mesmo, né? Então, assim, temos que começar a olhar com olhos melhores do que sempre foi. Vocês já têm na região alguma diferenciação, por exemplo, pela qualidade da produção que vocês têm ou pela maneira como vocês produzem? Na verdade, tem algumas empresas que apoiam esse tipo de adequação, né, lá. Mas ainda não é... São poucas pessoas ainda que se adaptam a fazer. E aí por tudo aquilo que você já falou, né, da questão da cultura, de tudo. Então, ou seja, Isso. precisa de um trabalho mais maciço ainda e mais convincente, né? A Emater, no nosso caso lá, assim, ela dá bastante apoio para esses produtores que têm interesse. Mas ainda assim é muito pouco perto do que a nossa região permite. Tem muito mais produtores que poderiam... Tem muito mais produtores que poderiam. Lá a nossa região ela é muito montanhosa, né? Então aí depende muito de curvas de nível, é uma bacia hidrográfica muito boa. Então, assim, falta um pouco, mas estamos no caminho. É só um pouquinho das condições. Acho que podia detalhar um pouco mais de como são as condições de vocês trabalharem lá, qual é o tipo, o solo, enfim, como é que vocês produzem lá, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor de quais são os desafios que vocês têm lá para produzir. Lá o maior desafio
Acho que é a mudança climática mesmo, porque assim, a gente está numa área de transição. O nosso solo é um solo tipo 3, muito fértil, porém bastante argiloso. Então, assim, na mesma hora que tá chovendo, tá sol, tá calor, tá frio. Então, a gente precisa adaptar as plantas, tudo para aquele. E a gente, ali no mesmo município, temos altitude de 300 metros até 650 metros. Então, isso é uma mudança muito alta também, em se tratando de agricultura. Mas acho que vai dar certo. Muito desafio também, né? Eu queria voltar no tema tecnologia, Aline. A Amanda falou bastante coisa sobre tecnologia e a Produzindo Certo é uma empresa de inovação e tecnologia também, né? E eu queria que você contasse depois que a Daniela falasse também sobre o impacto, né, e a influência disso, né, nessas relações. ah, Como é que tem auxiliado, né? O quanto a tecnologia tem ajudado, Produzindo Certo, a democratizar, né, a sustentabilidade, a levar para mais pessoas? Vocês têm aplicativos, assim, como é que, qual a importância da tecnologia na Produzindo Certo? Uhum. A gente fala que a Produzindo Certo é uma agtech com o pé no barro, né? Então, assim, a nossa metodologia passa por essa visita física de um técnico na propriedade, né? Mas uma tecnologia social. Porque para o engajamento do produtor nesse tema, a gente considera que é bastante importante estar na fazenda, visitar a fazenda, conversar com o produtor. E a tecnologia nos permite ter um tempo de qualidade melhor com esse produtor. Né? Então, quando eu volto há 15 anos, né, quando a gente estava fazendo as primeiras visitas nas propriedades, a gente gastava bastante tempo ali na coleta do dado, da informação. Hoje a tecnologia faz com que a gente consiga fazer isso mais rápido e a gente tenha o nosso tempo ali de contato e conversa com o produtor melhor. Então, um tempo mais de qualidade com esse produtor, né? E depois no processamento dessas informações. Então, tudo isso fica muito mais rápido, né? Então, por exemplo, antes, para cada um dia de visita que a gente fazia nas propriedades, a gente gastava de 5 a 6 dias para ter um relatório de sustentabilidade da propriedade, né? Hoje, a partir dessa coleta já efetuada em campo, em 1 hora e 10 minutos a gente já tem um relatório. Então, isso permite a gente a escalar, né? A democratizar essa assistência técnica em sustentabilidade. Então, a tecnologia vem de uma maneira que a gente consiga levar isso para mais produtores. Né? E a gente, quando pensa em democratização, né, da sustentabilidade e da tecnologia, também tem os desafios, né? Como, por exemplo, a falta de conexão mesmo, né, de telefonia celular, né, tal, que em muitos lugares ainda é precário, ainda não chega exatamente como poderia ou como deveria. Como é que vocês olham para esses desafios quando estão desenvolvendo soluções para os produtores? Soluções para o campo. Então, por exemplo, né, o nosso aplicativo coletor de coleta dessas informações em campo que os nossos especialistas de sustentabilidade utilizam, ele precisa funcionar offline, né? Então, toda visita na propriedade, a coleta dessas informações na propriedade não requer ter internet naquele momento. Obviamente, depois você precisa estar num ambiente de internet para que esses dados, né, subam para a plataforma e aí são processados e gerados os relatórios. Mas e aí até tem a tecnologia para ajudar a gente nesses ambientes, né, mais remotos. Mas essa conexão ela vem aumentando também no campo, né? Sim, Temos um Daniela, avanço. a Aline falou de reduzir, né, uma emissão de um relatório, análise de dados, emissão de um relatório de 5, 6 dias para hora, né? Sim. Não é nem horas, é hora, né? Então, como é que essa velocidade facilita o trabalho de vocês, né? Até para análise também de crédito, enfim, como é que essa tecnologia entra no dia a dia de vocês também? Para nós é fundamental a tecnologia, né? A gente trabalha com isso, né? Nós temos uma equipe de tecnologia dentro do Sicredi também para nos apoiar nas validações socioambientais, mas também no processo de contratação para que ele seja, né, o mais rápido, mais fluido possível, né? Vou aproveitar aqui e vou contar uma história para vocês, né? Em 2016, o Banco Central ele trouxe ali a obrigatoriedade do envio das coordenadas geodésicas para o Sicor. O Sicor é o sistema, né, do Banco Central que recebe todas as operações de crédito.
né, e acho que, né, aqui todas sabem, né, as coordenadas geodésicas, né, são, né, números, né, latitude, longitude e altitude são pontos que a gente precisa mandar da área da lavoura. Os primeiros envios de operação com coordenadas foram digitadas na mão, número a número. E hoje a gente tem uma ferramenta que nos permite, né, simplesmente desenhar a área na ferramenta e ela nos traz ali as coordenadas que já estão, né, interligadas ali com o nosso sistema de contratação, e essa informação vai automaticamente para o Banco Central, vai para o Sicor. Então, para nós, a tecnologia é fundamental. Vocês imaginam, né? Num ano safra, a gente contrata aí em torno de 150 mil operações, né? Ter que digitar tudo isso na mão, né? Então, seria inviável, né? A gente quer deixar o processo cada vez mais fluido, menos burocrático, liberar os nossos colegas lá que trabalham na agência, na ponta, para fazer novos negócios e pensar em novas soluções para os associados, né? Então, para nós, a tecnologia é fundamental. E vocês também, para aumentar tudo isso, vocês estão se espalhando cada vez mais. Sim, nós estamos no Brasil todo, né? Faltam poucos pontinhos ali no mapa do Brasil que a gente não atingiu, mas nós já estamos no Brasil todo. E como que é, Daniela, estar no Brasil todo e entender o Brasil todo, né, as características, porque para a gente falar de democratização da sustentabilidade, todo mundo tem que entender, né? E é preciso entender todo mundo. Como é que é essa interpretação dos vários Brasis que a gente tem? Romualdo, esse é o desafio. Esse é o desafio. O Brasil é muito diverso, né? Então a gente tem aí uma realidade no sul, uma realidade no norte, uma realidade no centro, né? É muito complexo entender essas realidades dos nossos associados, mas a gente procura, né, sempre levar a solução direcionada para a necessidade do associado, né? Então, o produto de regularização ambiental, ele nasceu para atender uma demanda do bioma da Amazônia. Então, até então, nós não tínhamos a necessidade desse produto para o restante do país, né? Agora, né, a partir de janeiro, teremos aí, né, porque as propriedades rurais que tiverem embargo estarão impedidas de tomar crédito. A propriedade, não a área beneficiada. Isso em todos os biomas. Essa regra já existia para o bioma da Amazônia. Então, a criação desse produto que está sendo lançado, né, é para atender principalmente a demanda lá do bioma da Amazônia. Então, a gente, né, pensa nesses produtos com um olhar específico para cada região para apoiar esses associados. Amanda, vocês trabalham com a região sul, mas só na região sul já tem muita diferença? Muita. Eu acho a região sul você tem a Mata Atlântica, né? Que a gente já teve o desmatamento dessa Mata Atlântica há alguns anos atrás, e hoje a gente vem num trabalho forte de conservar o que você tem de Mata Atlântica e restaurar aonde a gente vê que teve um desmatamento. Então, é uma realidade um pouco diferente, é um bioma mais consolidado e que cada vez mais a gente trabalha na importância da conservação desse bioma. A gente sempre fala lá dentro da BAT como que para nós é muito mais importante conservar até do que restaurar, porque a restauração, você planta, você faz a restauração hoje, ela vai estar uma floresta daqui a anos. Agora, como é importante você conservar aquela floresta que você ainda tem. Então, a gente tem alguns projetos dentro da empresa voltados para isso, voltado para a Mata Atlântica, temos parceiros para estarem fazendo isso, e hoje esse é um trabalho bem forte dentro da empresa. Isso passa também, né, pela conversa de vocês, né, Aline? Como é que vocês levam essa conversa da conservação mesmo? Com toda certeza. Então, um dos pontos que a gente traz no nosso diagnóstico, né, no relatório, é justamente identificar ali com essa área, né, conservada na propriedade, quantificar isso e identificar se tem alguma área na fazenda que necessita algum restauro, tendo em vista o Código Florestal. Né? Então, com certeza, esse é um ponto bastante importante que a gente analisa ali no nosso relatório. Assim como identificar áreas que têm excedentes também, né, de floresta, ou seja, né, tem uma área preservada além do que a legislação permite, e aí a gente busca oportunidades, então, de remuneração para essa área, né? Tem algumas possibilidades já de remuneração para o produtor que conserva além do que a legislação
pede, né? Então essa é uma análise que a gente faz sim no nosso relatório. Esse tema, Carolina, né, da cultura e tudo, essa questão da conservação, como é que vocês recebem isso quando se pensa de não desmatar além do que, né, do que a lei permite, tal, e de preservar as áreas que já existem? Como é que isso entra para vocês? Como é que vocês cuidam disso? Como é que vocês enxergam essa exigência? A preservação é bem mais fácil. Agora, a restauração aí é um pouco mais resistente. O Isso. agricultor é um pouco mais resistente à restauração. A gente está entendendo aqui que tem vários desafios, né, para democratizar a sustentabilidade. A gente passou por comunicação, tecnologia, compreensão da legislação, né, de tudo, e recursos financeiros, claro, que sempre é necessário, e também um retorno por conta disso, né, do que o produtor está fazendo, né. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? É uma conversa muito bacana, é um assunto super importante para o nosso público. E eu queria conversar aqui agora. Amanda, você tem uma mensagem final para deixar para o nosso público? Em primeiro lugar, Romualdo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer estar com você, Dani, Aline, Carol. Obrigada, Produzindo Certo, por mais esse convite, essa participação, essa parceria nossa junto. E dizer para vocês que o programa, o nosso ESG Farms, o nosso programa de agricultura sustentável, ele reforça o compromisso da BAT com a agenda ESG e com as práticas sustentáveis em toda a sua cadeia produtiva, além de mostrar que a empresa está preparada para essa nova era da sustentabilidade que pautará o agronegócio para os próximos anos. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, meninas. Muito bom. Daniela, uma mensagem final aqui para a gente. Claro, Romualdo. Novamente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, trazer um pouco, né, das nossas iniciativas de sustentabilidade para o agro e dizer que o Sicredi, né, a instituição financeira cooperativa que coloca o associado no centro, está aí, né, pronta para receber os nossos associados e apoiá-los da melhor forma possível, né, dentro dessa agenda aí de sustentabilidade. O nosso agro, ele é sustentável, né, a gente só precisa se posicionar de forma firme e demonstrar essa sustentabilidade para o mundo, né. Muito bem. Carolina, qual é a sua mensagem final aqui que você deixa pra gente? Eu quero agradecer às meninas a oportunidade, agradecer que vocês vieram aqui mostrar que tem muitos meios para melhorar bastante, independente de financeiro, né? Mas tem pessoas muito mais preocupadas com isso do que somente a gente que está lá no campo. Então, espero que possa ter mostrado as dificuldades que a gente tem de acesso e de interesse, mas estamos aí prontos para receber vocês lá também. Muito bem. E Aline, qual é a sua mensagem final aqui para o nosso Vozes Responsáveis? Claro, agradecer a Amanda, Dani, Carol, foi super legal estar aqui com vocês, obrigada mais uma vez. Né, as empresas que são nossas parceiras, sem elas a gente não vai conseguir democratizar a assistência técnica em sustentabilidade, então essas parcerias, né, elas são muito valiosas, e no centro disso tudo o produtor rural, né, sem ele esse papo não aconteceria, nada disso seria possível. Então agradecer aos produtores, como a Carol falou, ainda que com todos os desafios eles não desistem, né. Então, obrigada, Carol, por estar aqui, por estar representando os produtores. E vocês são fundamentais para isso tudo. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigado a cada uma de vocês. Foi muito legal essa conversa, muito valiosa, né? Muito importante. Eu quero agradecer principalmente você que nos acompanha aí, que ficou com a gente, que está com a gente. E se quiser saber mais sobre o que a gente anda fazendo, né? Acompanhe as redes sociais da Produzindo Certo, nosso site, nosso portal, que aliás está renovado e está muito bacana. E fique em contato. Muito obrigado e até uma próxima vez.